Gabinete de Moraes e os favoritos do Gabinete de Moraes, ou melhor, o favorito, né? Não é a novela favorita não, tá, gente? Mas o favorito. Alan dos Santos era um dos alvos do Gabinete Paralelo de Moraes. Pois é, né? E é engraçado que ele foi acusado, gente, por causa de propagandas. Um dos primeiros, né? Hoje nós temos o governo Lula fazendo reunião com influenciador. Quer dizer, no tempo do Bolsonaro, uma propaganda que a plataforma colocava no vídeo do cara que ele não escolhe foi o motivo para ele virar criminoso. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal usando de influenciadores para fomentar ali, impulsionar a imagem do STF. A gente tem o governo Lula fazendo reuniões e divulgando propagandas com influenciadores para também, né, impulsionar a imagem do governo. Mas no caso de Bolsonaro era crime nesse tempo, principalmente quando o cara, a matéria passava, a propaganda passava aleatoriamente, que ele não escolhia ali. É o Google AdSense quem coloca a matéria, não somos nós quem escolhemos a propaganda. Né? E hoje, não. Hoje o próprio sistema que julga é o que utiliza o tal ato criminoso. Mas enfim, se inscreve no canal, sininho das notificações, não esquece, na descrição chave Pix, se você não for um colaborador, quiser ajudar, tem link de convite para o grupo do WhatsApp para quem quiser receber todas as matérias em primeira mão. Matéria da Revista Oeste está na descrição, gente. Vamos lá? Mensagens obtidas com exclusividade por Oeste revelam que o jornalista Alan dos Santos era um dos alvos prediletos do gabinete paralelo montado pelo ministro Alexandre de Moraes. Alvo predileto, ó. Vou ler de novo. Mensagens obtidas com exclusividade por Oeste revelam que o jornalista Alan dos Santos era um dos alvos prediletos do gabinete paralelo montado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Em 19 de novembro de 2022, durante conversa em um grupo informal de WhatsApp, o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, AED, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Talhaferro, encaminhou um relatório sobre Alan dos Santos. Demorou, mas saiu, escreveu Talhaferro, referindo-se ao relatório que produziu sobre o jornalista, à época investigado por ter divulgado nas redes sociais o número do celular do ministro. Vou fazer o ofício, só peço que validem o conteúdo, por favor. Aí, em resposta, o juiz Ayrton Vieira, auxiliar de Moraes no STF, e Marco Antônio Vargas, auxiliar do ministro no TSE, elogiaram o relatório. Muito bom, afirmou o primeiro. Excelente, acrescentou o segundo. Logo depois, Talhaferro encaminhou um outro relatório sobre o jornalista mais detalhado. Recebi elogios. Agora está em vossas mãos colocar esse cidadão no alerta vermelho e conseguir a extradição dele. Risos, afirmou o chefe da EAD ao sugerir que os auxiliares de Moraes conseguiriam pressionar pela inclusão do nome de Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol. Vou fazer o ofício. Vocês observaram aqui, gente, que tem risos, tem piadinha, deboche. Esse é o nível da nossa magistratura, a seriedade da nossa magistratura. Ayrton Vieira respondeu, alerta vermelho... Quer dizer, alerta vermelha... alerta vermelho só com Lyon, que já deixou claro o que pensa a respeito. Risos. Ele se referiu à sede da Interpol na cidade francesa, que inclui nas listas internacionais os nomes de criminosos procurados pela justiça. Na sequência, Talhaferro sugeriu que o relatório sobre Alan dos Santos estava com acusações graves. Só faltou eu dizer que ele fez atentado à bomba e lidera grupos no Oriente Médio. Olha o nível do negócio, gente. Escreveu. Vieira respondeu. Devia ter dito há mais de um ano. Está lá nos Estados Unidos. E deram a entender tratar-se de questão política.
Depois de enviar emojis de risadas, Talhaferro encerrou o assunto. Vou achar um envolvimento. Veja só, gente. Vou achar um envolvimento para ele com grupos terroristas. Riso. Olha só o absurdo, cara. Mas nem de longe as conversas da Lava Jato, que foram apresentadas naquela época, obtidas de forma criminosa, chegavam a esse nível. E foram mais do que o suficiente, mesmo sendo obtidas de forma criminosamente, foram mais do que o suficiente para soltar Lula e toda a trupe. E aqui, a mídia se cala. Com um caso gravíssimo, gente. Bom, vamos lá. As ilegalidades cometidas nesse caso. Quais são elas? Vamos lá. Abuso de poder ou uso de autoridades do STF, do TSE para perseguir opositores do governo. Ou seja, eu vou achar, eu vou procurar, eu vou escavacar, eu vou dar um jeitinho. Configuram o abuso de poder. O papel do judiciário e de órgãos como a Interpol é garantir a justiça e o cumprimento da lei, não servir a interesses pessoais ou políticos de um ministro ou de seu grupo de apoio. Quando as autoridades mencionadas utilizam seus cargos e recursos para agir contra um indivíduo com fins políticos, isso fere o princípio da imparcialidade e da independência do judiciário. Assédio e perseguição. As mensagens mostram que Alan dos Santos era alvo de uma campanha de perseguição com tentativas de usar mecanismos internacionais como a Interpol para incluir seu nome na lista de procurados. A atuação coordenada para perseguir opositores, inclusive por meio de piadas e ironias, demonstra que o objetivo era mais político do que judicial. Uso indevido de informações e recursos públicos. A troca de mensagens também revelam o uso de informações e recursos públicos, como a criação de relatórios internos e o envolvimento de autoridades do STF e TSE para fins que não estão relacionados ao cumprimento da lei, mas à perseguição política. Esse tipo de conduta pode ser classificado como improbidade administrativa, uma vez que é um desvio da função pública. Desrespeito ao devido processo legal. A ausência de um devido processo legal nas ações descritas nas conversas revelam desrespeito ao direito fundamental de defesa. A atuação orquestrada, presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção. Para prejudicar Alan dos Santos, sem base legal e nem observância dos direitos constitucionais, fere o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Bom, tá aí a matéria. Precisa a gente falar mais alguma coisa, gente? Eu acho que tá tudo bem claro. Lamentavelmente, volto a repetir, a tradicional imprensa se cala mediante a verdade.